Você já parou para pensar que o gato silencioso no canto da sua casa pode estar escondendo um segredo espiritual que decidirá seu destino eterno? Dá ao íbis a sua sabedoria ou ao galo a sua inteligência? Esta questão retórica revela uma verdade fundamental. Cada ser vivo possui uma função, uma sabedoria inerente que provém diretamente do Criador. Quando observamos os gatos, é impossível ignorar as suas características únicas. Diferentemente de outros animais domésticos, os gatos possuem uma independência que intriga, uma atitude de observação constante que parece desafiar o mundo que os rodeia. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade oculta sobre os gatos. E inscreva-se no canal para não perder o final surpreendente. Alguns poderiam pensar que esse comportamento é apenas um simples instinto. Mas, se analisarmos o propósito perfeito de Deus na natureza, podemos perceber que tudo tem um fim. A atitude reservada do gato, a sua capacidade de detectar energias e situações que passam despercebidas para nós, lembra-nos que Deus equipa cada criatura com dons que refletem a sua sabedoria. Em Mateus 10, versículo 29, está escrito: Não se vendem 2 pardais por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Este versículo nos lembra que nada escapa ao controle divino. Os gatos, ao longo da história, foram vistos como guardiões silenciosos do lar. Na época bíblica, embora não sejam mencionados diretamente com tanta frequência como outros animais, existiam nas regiões onde se desenrolaram muitos relatos bíblicos. Sabe-se que nas culturas antigas, os gatos eram apreciados pela sua capacidade de proteger as reservas de grãos dos roedores, evitando assim a perda das colheitas. Isso não apenas os tornava aliados indispensáveis para a sobrevivência, mas também lhes conferia um lugar especial no ambiente familiar. Embora alguns possam considerar esses detalhes como meras curiosidades históricas, a palavra de Deus nos lembra que cada detalhe na criação é cuidadosamente desenhado para cumprir um propósito maior. No Salmo 104, versículos 24 e 25, lemos: Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste-as todas com sabedoria, a terra está cheia das tuas criaturas. Eis o mar, grande e amplo, no qual se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Esta declaração sublinha que nada no universo foi feito ao acaso. Mesmo os hábitos mais singulares dos gatos podem nos ensinar importantes lições espirituais, se estivermos dispostos a observar com atenção. Muitos donos de gatos afirmam que esses animais parecem possuir um sexto sentido, uma capacidade incomum de detectar situações perigosas, ou até de confortar aqueles que atravessam momentos difíceis. Alguns testemunhos relatam como os gatos se aproximam de pessoas doentes ou abatidas, posicionando-se ao seu lado em silêncio, como se desempenhassem um papel de companhia que vai além do que podemos compreender. Recordemos que na Bíblia, Deus usou repetidamente os animais como instrumentos do seu plano. Em Números 22, versículo 28, está escrito: Então, o Senhor fez falar a jumenta, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? Esse relato demonstra que Deus pode usar qualquer criatura para cumprir a sua vontade. Gostou do tema? Comente amém e clique no like para apoiar esta mensagem. Fique até o final. Há uma revelação que vai mudar sua visão. Embora hoje não vejamos gatos a falar ou a transmitir mensagens de forma audível, isso não significa que não sejam usados por Deus de maneira mais sutil. A simples presença de um gato num lar pode ser uma ferramenta para trazer paz, equilíbrio e até advertência em tempos de incerteza. Alguns estudos modernos
demonstraram que a convivência com gatos pode ajudar a reduzir o estresse e promover a calma em ambientes agitados. Isso nos lembra que Deus, na sua infinita sabedoria, não pensou apenas no bem-estar espiritual do ser humano, mas também na sua saúde emocional e física. Em Provérbios 3, versículo 24, está escrito: Quando te deitares, não terás medo. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Esta paz interior é algo que muitos experimentam com a companhia de um gato, cujas suaves vibrações, ao ronronar, têm um efeito terapêutico que alivia a ansiedade e favorece o descanso. Não é por acaso que, em momentos difíceis, muitos encontram consolo junto dos seus animais de estimação, especialmente aqueles que, como os gatos, parecem ter uma sensibilidade particular para perceber as emoções humanas. Isso nos lembra que Deus é um Pai amoroso que providencia recursos para enfrentarmos as adversidades da vida. Em períodos de solidão, ansiedade ou tristeza, a companhia de um gato pode tornar-se uma ferramenta adicional que Deus usa para nos recordar que não estamos sós. Se refletirmos sobre o propósito espiritual que os animais têm nas nossas vidas, não podemos ignorar que a presença de um gato em casa pode fazer parte de uma bênção que Deus nos concedeu. Em Gênesis 2, versículo 18, lemos: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Embora este trecho se refira diretamente à criação de Eva, também podemos aplicar este princípio ao reconhecimento de que Deus dispôs, na sua criação, formas de companhia que nos trazem consolo e paz. A mensagem é clara: se tens um gato em casa, é possível que Deus o tenha colocado ali para te ensinar algo importante sobre o amor, o cuidado e a paz que só Ele pode dar. Cada vez que vejo o teu gato repousar num canto, recordando-te que nem tudo na vida é pressa e agitação, pensa na maneira como Deus Ele mesmo nos convida a descansar nele. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta serenidade que tanto desejamos manifesta-se frequentemente em pequenos momentos, como quando um gato se aninha perto de nós em silêncio, trazendo paz ao lar. Deus fala-nos de muitas formas e, às vezes, utiliza o que consideramos mais comum para nos mostrar o seu amor. Os gatos, com a sua singularidade e caráter, podem ser uma ferramenta que Deus dispôs para nos lembrar que o seu cuidado abrange todos os aspectos da nossa vida. Desde o momento em que abrimos o nosso lar a um desses animais, podemos estar certos de que não é apenas uma decisão arbitrária, mas parte de um plano divino que busca conduzir-nos a uma vida de maior compaixão, equilíbrio e amor. Na próxima vez que olhares para o teu gato, lembra-te de que a sua presença pode ser muito mais do que uma simples companhia. Pode ser um sinal silencioso do cuidado de Deus, um convite a reconhecer que, mesmo nos menores detalhes, a sua mão está presente, guiando e sustentando a tua vida. A maneira como tratamos os animais diz muito mais sobre o nosso coração do que muitas vezes imaginamos. Quer saber mais? Deixe um like, inscreva-se e comente "Quero saber" para mergulhar nesta verdade espiritual até o final impactante. Na Bíblia, constatamos que o cuidado com as criaturas que nos rodeiam está diretamente ligado ao caráter justo e compassivo que Deus espera de nós. Em Provérbios 12, versículo 10, está escrito: O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel. Essa afirmação não apenas destaca a importância de sermos bondosos com os animais, mas também revela que aqueles que agem com misericórdia neste âmbito refletem um princípio espiritual maior: o amor que provém de Deus. O cuidado com um gato em casa
pode ser uma manifestação direta dessa justiça que agrada ao Senhor. Aqueles que dedicam tempo, esforço e ternura a proteger a vida dos seus animais mostram que o seu coração está alinhado com o caráter divino. Não é apenas uma questão de afeto ou apego emocional, mas uma expressão consciente do amor que Deus nos chama a exercer em cada domínio da nossa vida. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não devem manifestar-se apenas nas nossas relações com as pessoas, mas também na maneira como tratamos todas as criaturas que Deus colocou sob nossa guarda. Em Gênesis 2, versículo 15, está escrito: Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esta tarefa não se limitava apenas às plantas, mas incluía todos os seres vivos que habitavam aquele lugar. Desde o princípio, o ser humano foi chamado a ser o guardião da criação, exercendo uma autoridade que não repousa na exploração ou no abuso, mas no respeito e na proteção. Quando acolhemos um gato no nosso lar, assumimos uma responsabilidade que tem uma profundidade espiritual. Não se trata apenas de lhe fornecer comida ou um abrigo quente, mas de demonstrar uma atitude de amor que reflete o caráter compassivo de Deus. A vida de um animal depende em grande parte do cuidado que lhe oferecemos, e é precisamente essa dependência que nos lembra que o amor verdadeiro se expressa no ato de velar pelo bem-estar daqueles que não podem cuidar de si próprios. O livro de Êxodo relata que Deus estabeleceu leis específicas para proteger os animais, mostrando que a sua compaixão se estende a toda a sua criação. Em Êxodo 23, versículo 12, está escrito: 6 dias farás o teu trabalho, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro. Este mandamento revela que Deus não se interessa apenas pelo descanso do ser humano, mas também pelo bem-estar dos animais. Esse cuidado não é opcional, mas faz parte de uma obediência autêntica que nasce do respeito pelo propósito divino. O mesmo ensino é reforçado em Deuteronômio 22, versículos 6 e 7, onde está escrito: Se encontrares no caminho, em alguma árvore ou no chão, um ninho de pássaros com filhotes ou ovos, e a mãe estiver deitada sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir a mãe, mas os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Esta instrução, embora pareça simples, encerra um princípio profundo. Deus quer que a nossa maneira de tratar os animais reflita compaixão e respeito pela vida. Quando cuidamos de um gato com amor, honramos esse princípio, reconhecendo que toda forma de vida é preciosa aos olhos de Deus. Jesus, ele mesmo, ensinou que a compaixão pelos animais faz parte do coração do crente. Em Mateus 12, versículo 11, está escrito: E ele lhes disse: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, se ela no sábado cair numa cova, não a segurará e a tirará? Com esta pergunta, Jesus revelou que o amor verdadeiro não se detém em regras humanas nem em limitações religiosas. O amor genuíno manifesta-se na ação concreta de ajudar e proteger mesmo os animais. Cuidar de um gato em casa não é simplesmente uma questão de conveniência ou gosto pessoal. É uma oportunidade de manifestar a compaixão que Deus espera dos seus filhos. Quando lhe fornecemos comida, o protegemos do frio, ou lhe oferecemos um espaço seguro para descansar. Praticamos uma forma de amor que reflete o coração do Pai Celestial. No Salmo 145, versículo 9, está declarado: O Senhor é bom para com todos,
e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Esta verdade nos lembra que cada criatura que existe é objeto do amor e da compaixão de Deus. Ao cuidar de um gato, participamos ativamente dessa expressão de bondade que provém do Criador, Ele mesmo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, exorta-nos, dizendo: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. Antes de tudo, comente. Deus fala se você crê que Ele usa até os gatos para nos ensinar. Inscreva-se e veja a surpresa no final do vídeo. Esta afirmação revela que o amor autêntico se manifesta em ações concretas, em gestos visíveis que demonstram uma real preocupação pelo bem-estar do outro. Aqueles que dedicam tempo e esforço a velar pelos seus animais de estimação vivem este ensino de forma prática e cotidiana. O livro de Provérbios também nos adverte que aqueles que agem com crueldade para com os animais manifestam um coração endurecido e afastado da vontade de Deus. Em Provérbios 12, versículo 10, está escrito: O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel. Esta afirmação opõe a atitude do justo à do ímpio, destacando que a compaixão não é apenas uma qualidade nobre, mas um reflexo direto de um coração transformado pelo amor divino. Em Eclesiastes 3, versículos 19 a 21, o rei Salomão reflete sobre a fragilidade da vida, tanto dos homens como dos animais, reconhecendo que todos partilham a mesma dependência do sopro de Deus. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Uma e a mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego do homem sobe para cima e se o fôlego do animal desce para baixo da terra? Esta verdade convida-nos a valorizar a vida sobre todas as suas formas, compreendendo que o respeito por cada criatura faz parte do respeito que devemos ter pelo Criador. A vida de um gato pode parecer simples, até insignificante aos olhos de muitos, mas a Bíblia mostra-nos que não há detalhe demasiado pequeno no plano de Deus. Cada criatura faz parte do equilíbrio perfeito que Ele estabeleceu, e cada ato de amor que oferecemos a um desses animais é uma expressão de obediência à sua vontade. Quando acolhemos um gato em casa e o cuidamos com dedicação, cumprimos um ato de administração que tem um valor espiritual profundo. Deus confiou-nos a responsabilidade de proteger e velar pela sua criação. E ao fazê-lo, manifestamos a justiça que Ele deseja que vivamos no dia a dia. O amor, a compaixão e o respeito pela vida não são apenas valores humanos, mas princípios divinos que refletem o próprio caráter de Deus. O cuidado com os animais é, portanto, muito mais do que uma escolha pessoal. É uma demonstração visível da transformação que o amor de Deus produz em nós. Quando um crente compreende que o seu tratamento dos animais faz parte do seu testemunho espiritual, começa a ver cada ato de bondade como uma oportunidade de honrar o Criador. A presença de um gato em casa pode parecer trivial, mas, na realidade, é um convite a praticar a compaixão e o amor que Deus espera que estendamos a toda a sua criação. Cada vez que cuidamos de um desses animais com atenção, refletimos o coração de um Deus que ama sem medida e que se preocupa até com os menores detalhes da nossa existência. Desde tempos antigos, o simbolismo espiritual desempenhou um papel crucial na maneira como compreendemos o mundo que nos rodeia. Ao longo da Bíblia, Deus usou elementos do cotidiano para transmitir verdades profundas, utilizando imagens que, embora simples, revelavam aspectos transcendentes
do seu plano divino. Os animais não foram exceção a essa linguagem simbólica, pois as suas características, comportamentos e até hábitos foram empregues para ilustrar ensinamentos essenciais. Ao observar o comportamento dos gatos, é inevitável notar que possuem qualidades únicas que podem ser ligadas a princípios espirituais que a Bíblia destaca. As Escrituras estão repletas de referências que sublinham a importância da vigilância e da prudência, valores essenciais na vida espiritual. Em Provérbios 4, versículo 23, somos advertidos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esta instrução revela a necessidade de estar atento a tudo que pode influenciar o nosso espírito, pois as nossas decisões, pensamentos e atitudes são diretamente afetados pelo que permitimos entrar em nós. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like e comente um. Não saia antes do final. Há algo especial esperando por você. A maneira como os gatos se comportam no seu ambiente reflete este ensino de forma surpreendente. Esses animais caracterizam-se por um estado de vigilância constante. Mesmo nos seus momentos de repouso, permanecem atentos aos sons e movimentos que os rodeiam. Esta capacidade de estar sempre alerta é uma representação poderosa da atitude que todo crente deve manter face às influências que ameaçam a sua fé. Jesus, ele mesmo, falou da importância da vigilância espiritual em Mateus 26, versículo 41, onde diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta advertência sublinha que o perigo nem sempre se apresenta de forma evidente. Frequentemente, chega de maneira sutil, procurando infiltrar-se nas nossas vidas sem que o percebamos imediatamente. Assim como um gato é capaz de notar o menor movimento e de detectar presenças que passam despercebidas aos outros, o crente deve cultivar uma sensibilidade espiritual que lhe permita discernir o que poderia afastá-lo do caminho de Deus. Em 1 Pedro 5, versículo 8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Esta descrição revela que o inimigo nem sempre ataca diretamente, mas espera o momento oportuno para aproveitar qualquer descuido espiritual. Por isso, a vigilância torna-se uma ferramenta indispensável na vida do cristão. Ao observar como um gato inspeciona cada canto da casa, atento à menor perturbação no seu ambiente, podemos compreender melhor a importância de examinar constantemente o nosso coração e a nossa relação com Deus. O discernimento é outra qualidade que caracteriza os gatos e que encontra um paralelo direto nos ensinamentos bíblicos. Em Hebreus 5, versículo 14, está escrito: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Esta capacidade de distinguir entre o que é justo e o que não é automática. Desenvolve-se com o tempo através de uma relação constante com Deus e de um conhecimento profundo da sua palavra. Assim como o gato é capaz de diferenciar o que representa uma ameaça do que faz parte do seu ambiente seguro, o crente que permanece firme na oração e na leitura bíblica consegue reconhecer as influências que tentam desviar o seu caminho. Em Mateus 10, versículo 16, Jesus instruiu os seus discípulos dizendo: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esta advertência destaca que a vida do crente requer uma combinação de inocência e astúcia, características que se refletem na natureza do gato. A sua capacidade de se mover com discrição
de avaliar cada situação antes de agir e de evitar cair em armadilhas, é um lembrete claro da necessidade de permanecer firme na fé, sem sucumbir às ciladas daqueles que buscam desviar a nossa caminhada espiritual. Os gatos, com a sua atenção constante e a sua percepção aguçada, ensinam-nos que o crente não deve viver despreocupado nem confiar cegamente nas suas próprias forças. Pelo contrário, somos chamados a depender do Espírito Santo, que atua como aquela voz interior, advertindo-nos dos perigos invisíveis e guiando-nos pelo caminho certo. Em Isaías 30, versículo 21, está escrito: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda." O simbolismo do gato também pode estar ligado à ideia de encontrar refúgio em tempos de incerteza. No Salmo 91, versículos 1 e 2, está declarado: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio." Esta imagem de proteção e segurança é uma das promessas mais reconfortantes para o crente. Assim como um gato encontra refúgio nos recantos mais escondidos da casa durante uma tempestade ou uma situação perigosa, o crente que se refugia na presença de Deus encontra paz no meio das adversidades. Esconder-se não é um sinal de covardia, mas de sabedoria. Em tempos de incerteza ou ataque espiritual, buscar refúgio na oração, na palavra de Deus e na comunhão com outros crentes é uma prova de confiança nele como nosso escudo e fortaleza. Jesus, ele mesmo, em momentos de profunda angústia, retirou-se para orar em segredo, buscando a direção e o consolo do Pai Celestial. O comportamento dos gatos reflete também a importância de manter um espaço limpo e ordenado, o que na vida espiritual tem um significado profundo. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, somos exortados: "Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus." Esta purificação não se refere apenas aos atos visíveis, mas também aos pensamentos, atitudes e sentimentos que podem contaminar o nosso coração. Os gatos dedicam grande parte do seu tempo a limpar-se e a manter o seu espaço livre de desordem. Este comportamento lembra-nos que a pureza espiritual não é o resultado de um único ato, mas de uma dedicação constante a afastar da nossa vida tudo que impede a presença de Deus de fluir livremente em nós. O ensino bíblico mostra-nos que o inimigo busca constantemente infiltrar-se nos recantos escuros do coração humano, aproveitando os espaços negligenciados para semear dúvida, medo e confusão. Assim como o gato se assegura de que o seu ambiente permaneça limpo e protegido, o crente deve velar para manter a sua vida espiritual num estado de pureza que o prepare para enfrentar as dificuldades que se apresentam. O simbolismo do gato lembra-nos, em última análise, que Deus atua através dos menores detalhes para nos revelar verdades espirituais profundas. O seu comportamento vigilante, a sua prudência para evitar o perigo e a sua busca constante por limpeza são uma representação poderosa da atitude que todo crente deve cultivar na sua caminhada diária. A presença de um gato em casa pode ser um convite silencioso a permanecer atento, a buscar a sabedoria divina e a viver com uma pureza que reflete o caráter de Cristo. A Bíblia ensina-nos que tudo que existe na criação revela aspectos do amor e da sabedoria de Deus. Em Romanos 1, versículo 20, está escrito: "Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Cada criatura que faz parte do nosso ambiente está ali por uma razão. E quando aprendemos a observar com atenção, descobrimos que Deus continua a falar-nos através da sua criação, chamando-nos a viver com discernimento, vigilância e confiança na sua proteção. A paz é um dos dons mais preciosos que Deus oferece àqueles que decidem colocar a sua confiança nele. Ao longo das Escrituras, é repetido inúmeras vezes que o Senhor deseja que os seus filhos vivam em serenidade, livres do medo que perturba o coração e das inquietações que desgastam a alma. Em João 14, versículo 27, Jesus deixou uma promessa clara: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta declaração revela que a paz que vem de Deus é diferente daquela que o mundo tenta oferecer, pois não depende das circunstâncias externas, mas brota de dentro, como resultado de uma relação íntima com Ele. Neste caminho para a paz, Deus utiliza meios inesperados para nos ensinar lições profundas. Às vezes, a serenidade chega através de momentos de oração. Outras vezes, manifesta-se pela quietude que encontramos na sua palavra. No entanto, também acontece que essa paz se apresenta sob formas mais simples, como a presença silenciosa de um animal que, sem palavras, transmite tranquilidade. Nos momentos de maior inquietação, os gatos, com a sua natureza serena e a sua capacidade de transmitir calma, tornam-se frequentemente instrumentos silenciosos que refletem o desejo de Deus de que vivamos em harmonia. O caráter tranquilo dos gatos tem um impacto evidente no ambiente que habitam. Diferentemente de outros animais que tendem a expressar as suas emoções de forma ruidosa ou agitada, os gatos possuem uma capacidade incomum de encontrar repouso mesmo no meio do tumulto. O seu movimento suave, a sua atitude contemplativa e o seu hábito de procurar cantos tranquilos refletem uma postura de descanso que contrasta com o ritmo frenético do mundo moderno. Esta maneira de estar presente, sem pressa nem agitação, lembra-nos que o verdadeiro repouso não se encontra apenas na ausência de problemas, mas na confiança que Deus nos convida a colocar nele. O profeta Isaías escreveu em Isaías 26, versículo 3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Este versículo revela que a paz é o resultado direto de fixarmos os nossos pensamentos em Deus, de crermos que Ele tem o controle, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. O comportamento de um gato, que para observar, sem se precipitar, que encontra segurança na quietude e que não se deixa levar pela pressa do seu ambiente, é uma representação silenciosa dessa atitude de descanso em Deus. Esta conexão entre a calma e a confiança no Senhor é reforçada no Salmo 46, versículo 10, onde lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Esta instrução não é apenas um convite para nos determos fisicamente, mas um chamado a silenciar o ruído interior, a abandonar a ansiedade que tantas vezes obscurece a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Os gatos, com a sua aptidão para encontrar serenidade, mesmo em ambientes agitados, lembram-nos da importância de cultivar essa paz interior que permite a presença divina encher o nosso coração. A paz que Deus oferece não é frágil nem temporária. Em Filipenses 4, versículo 7, ela é descrita como: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa proteção é particularmente necessária em tempos de incerteza, quando as preocupações
ameaçam desestabilizar a nossa fé. Assim como um gato busca instintivamente o lugar mais seguro da casa em caso de perigo, o crente que confia em Deus aprende a refugiar-se na sua presença, encontrando ali a calma que o mundo não pode oferecer. A serenidade que os gatos transmitem reflete também um princípio espiritual essencial: a importância do equilíbrio. Em Eclesiastes 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Este ensino destaca que a vida espiritual não se limita a momentos de atividade intensa, mas inclui também períodos de calma e reflexão. Aqueles que vivem prisioneiros de uma agitação constante, sem permitir que a sua alma encontre repouso, acabam por perder a capacidade de ouvir claramente a voz de Deus. O caráter sereno dos gatos lembra-nos que o silêncio, longe de ser vazio ou improdutivo, pode tornar-se um espaço onde Deus revela os seus planos de maneira mais clara. O livro dos Salmos insiste nesta verdade em várias ocasiões, mostrando-nos que a paz interior é construída quando aprendemos a repousar na fidelidade de Deus. No Salmo 23, versículo 2, está descrito: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas. Esta imagem de descanso e frescura ilustra o cuidado amoroso que Deus exerce sobre aqueles que escolhem confiar nele. Os gatos, com a sua capacidade de encontrar lugares de calma no meio da agitação, lembram-nos que a paz não se encontra em nos afastarmos da realidade, mas em aprendermos a crer que Deus continua a agir, mesmo nos momentos de maior incerteza. O apóstolo Pedro ensinou que essa paz se reflete também na nossa atitude perante as adversidades. Em 1 Pedro 5, versículo 7, ele instrui: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este chamado a colocar as nossas preocupações nas mãos de Deus revela que a paz não é o resultado de ignorar os problemas, mas de reconhecer que não estamos sós no meio deles. Assim como um gato, face a uma situação perigosa, se retira para um lugar seguro e observa a distância antes de agir, o crente aprende a encontrar a sua força no refúgio espiritual que só Deus pode oferecer. Essa paz interior reflete-se igualmente na maneira como enfrentamos os conflitos que surgem nas nossas relações. Em Romanos 12, versículo 18, somos exortados: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Este mandamento revela que a paz não se manifesta apenas em nós, mas deve também influenciar a forma como interagimos com aqueles que nos rodeiam. Os gatos, com a sua natureza independente, mas equilibrada, conseguem coexistir em harmonia com o seu ambiente sem provocar conflitos desnecessários. Esta atitude lembra-nos que o verdadeiro repouso espiritual traduz-se numa convivência pacífica, onde o amor e a compreensão tornam-se ferramentas para resolver as diferenças. A paz que vem de Deus transforma não apenas o nosso espírito, mas também o nosso entorno. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus afirmou: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esta promessa revela que aqueles que promovem a paz refletem o próprio caráter do Pai Celestial. Assim como a presença tranquila de um gato pode influenciar positivamente a atmosfera de um lar, o crente que vive em paz consigo mesmo e com os outros torna-se um canal através do qual Deus estende a sua calma e o seu amor. Quando compreendemos que a paz é um dom que Deus deseja que experimentemos plenamente, aprendemos a valorizar cada elemento que contribui para a construir. A presença de um gato no lar, com a sua serenidade, equilíbrio e atitude contemplativa, pode ser uma maneira de Deus nos lembrar da importância de nos determos, de confiarmos
e de deixarmos a sua paz governar os nossos corações. No meio do ritmo frenético do mundo moderno, onde as preocupações parecem multiplicar-se incessantemente, Deus continua a usar meios simples para nos recordar que a sua paz está sempre disponível, esperando que nos aproximemos dele com o coração pronto para receber. As ideias erradas têm acompanhado o ser humano desde tempos antigos e as superstições são uma das formas mais comuns pelas quais o medo e a confusão se apoderam do coração. Ao longo da história, muitas crenças infundadas foram associadas a certos animais, e os gatos, em particular, foram objeto de mitos que distorcem o seu verdadeiro propósito dentro da criação de Deus. Na Bíblia, somos advertidos dos perigos de confiar em ideias que não provêm da verdade divina. Em Colossenses 2, versículo 8, está escrito: Cuidado que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esta advertência revela que nem tudo o que o mundo apresenta como verdade é digno de confiança. O problema com as superstições reside no facto de que desviam o nosso olhar do poder de Deus e nos tornam dependentes de medos infundados. Ao longo dos séculos, algumas culturas começaram a atribuir aos gatos significados místicos, considerando-os portadores de energias ocultas ou símbolos de mau agouro. Esta distorção não apenas alimentou o medo, mas também levou muitas pessoas a rejeitar esses animais ou a vê-los com desconfiança, esquecendo que foram criados por Deus com um propósito bom. Em Gênesis 1, versículo 31, está escrito: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esta declaração é clara. Nada na criação foi concebido para semear medo ou trazer maldição àqueles que confiam no Senhor. As Escrituras são firmes em nos advertir contra a crença em forças que tentam substituir a soberania de Deus. Em Isaías 8, versículo 19, lemos: Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, respondei: Não consultará o povo ao seu Deus? Acaso, pelos mortos, se consultarão a favor dos vivos? Este chamado revela que aqueles que buscam sinais nas superstições desviam a sua confiança daquele que só pode oferecer verdadeira proteção. Os gatos, como qualquer outra criatura criada por Deus, não possuem nenhum poder para trazer infortúnio ou sorte. As suas ações respondem apenas ao seu instinto e não a forças espirituais escondidas. A palavra de Deus ensina-nos que a verdadeira proteção vem unicamente dele. Em Salmo 121, versículos 7 e 8, está escrito: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esta promessa é uma confirmação de que nenhuma circunstância, nenhum objeto, nem nenhuma criatura tem poder sobre aqueles que se confiam aos cuidados do Altíssimo. Atribuir aos gatos qualquer influência espiritual é ignorar a verdade fundamental de que só Deus tem autoridade sobre a nossa vida e o nosso destino. Na época do Antigo Testamento, as superstições manifestavam-se frequentemente através de ídolos e práticas pagãs que pretendiam controlar o futuro. Deus foi claro ao advertir que esses costumes não eram apenas inúteis, mas também afastavam o coração do verdadeiro caminho. Em Jeremias 10, versículo 2, está escrito: Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, ainda que as nações se espantem com eles. Este ensino lembra-nos que aqueles que buscam respostas em símbolos ou elementos que o mundo carregou de significado místico afastam-se da confiança total no poder de Deus. O inimigo usou a superstição
como uma ferramenta para instalar medo e semear dúvida no coração do crente. No entanto, a Bíblia revela que o poder de Deus supera de longe qualquer crença errada. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está declarado: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esta declaração é um convite a rejeitar qualquer ideia que tente escravizar o espírito por medos injustificados. Aqueles que veem nos gatos símbolos de má sorte ou mau agouro caem numa armadilha que busca apenas afastá-los da fé autêntica. Deus chama os seus filhos a viverem na liberdade que vem do conhecimento da verdade. Em João 8, versículo 32, Jesus afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta liberdade inclui a rejeição de todas as crenças que tentam impor medo, incerteza ou dependência de práticas que não provêm de Deus. Os gatos não são portadores de maldições, nem guardiões de poderes ocultos. Fazem parte da criação de Deus e a sua presença no lar não deve ser interpretada como uma mensagem mística, mas como parte da ordem natural que ele estabeleceu. O poder que o inimigo tenta exercer sobre as pessoas através da superstição baseia-se na mentira. Em Apocalipse 12, versículo 9, está escrito: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Esta descrição revela que as suas táticas visam distorcer a verdade para que o homem viva escravo do medo. Aqueles que permitem que as superstições governem as suas decisões cedem espaço no seu coração a ideias que contradizem a autoridade e o amor de Deus. Em contrapartida, o crente que se apega à palavra encontra nela a segurança que dissipa toda dúvida e renova a confiança de que Deus é quem guarda cada aspecto da sua vida. O medo que rodeia certos animais, como os gatos, nasce frequentemente da ignorância e de tradições transmitidas sem fundamento. Mas Deus, que conhece a intenção do coração humano, convida-nos a substituir a incerteza pela fé. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este ensino revela que mesmo quando as dúvidas tentam obscurecer a mente, aqueles que escolhem depender de Deus encontrarão direção e segurança. No Salmo 34, versículo 4, está escrita uma declaração que mostra o poder de Deus para dissipar o medo. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Esta promessa é um lembrete de que a paz não se encontra em evitar símbolos ou afastar-se de crenças infundadas, mas em buscar o Deus que tem poder absoluto sobre toda a criação. Aqueles que se confiam nele não têm nenhuma razão para temer, pois a sua presença é o refúgio que dissipa toda a insegurança. O chamado que Deus dirige aos seus filhos é claro: rejeitai tudo o que tenta enfraquecer a fé e mantende os olhos fixos naquele que tem o poder de nos sustentar. Em Deuteronômio 31, versículo 8, está escrito: o Senhor, pois, é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta promessa é um lembrete constante de que, quaisquer que sejam as ideias que o mundo tente impor, aqueles que caminham com confiança no Senhor não têm nenhuma razão para duvidar nem temer. As superstições, por mais enraizadas que estejam em certas culturas, não são mais do que sombras que tentam obscurecer a verdade que Deus revelou na sua palavra. Os gatos, longe de serem portadores de maldições, fazem parte da criação divina, e a sua presença no lar deve ser vista como uma expressão do equilíbrio perfeito que Deus dispôs para abençoar as nossas vidas.
Ao compreender que nenhum poder na criação pode superar a autoridade de Deus, o coração encontra repouso, a mente é renovada e o medo desvanece-se perante a luz da verdade eterna. A vida que Deus nos deu está repleta de responsabilidades que refletem o amor e a compaixão que Ele espera que manifestemos em cada aspecto da nossa existência. Este chamado vai além das nossas relações humanas e inclui também a maneira como tratamos as criaturas que Ele colocou sob nossa guarda. No relato da criação, Deus confiou ao homem a tarefa de exercer domínio sobre os animais. Mas este mandato não diz respeito a um poder ou controle egoísta, mas a uma responsabilidade fundamentada na bondade e no respeito pela vida. Em Gênesis 2, versículo 15, está escrito: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esta instrução revela o desejo divino de que sejamos administradores fiéis da sua criação. O cuidado que dedicamos aos animais é uma manifestação direta do caráter que cultivamos em nós. Em Provérbios 12, versículo 10, está escrito: O justo cuida da vida do seu animal, mas o coração dos ímpios é cruel. Esta afirmação estabelece uma ligação clara entre a justiça que Deus espera e a maneira como tratamos os seres que dependem de nós. Aqueles que consideram os seus animais como um fardo ou os negligenciam, revelam uma atitude egoísta que se opõe à natureza compassiva de Deus. Por outro lado, aqueles que os protegem e velam pelo seu bem-estar refletem o amor que provém do Pai Celestial. Os gatos, como qualquer outra criatura, requerem não apenas uma atenção básica, mas também um respeito e cuidado que reflita uma compreensão espiritual da vida que Deus lhes deu. Em Deuteronômio 22, versículo 6, está escrito: Se pelo caminho encontrares, numa árvore ou no chão, um ninho de pássaros com filhotes ou ovos, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Esta lei, que pode parecer simples à primeira vista, revela a profunda compaixão que Deus espera que pratiquemos, mesmo para com as criaturas mais pequenas. Aquele que compreende que cada vida tem valor, aprende a ver no cuidado dos animais uma oportunidade de expressar essa misericórdia, fruto da obra de Deus no coração humano. O profeta Jonas recebeu uma lição significativa quando questionou a misericórdia de Deus para com Nínive. Em Jonas 4, versículo 11, o Senhor respondeu-lhe: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado? Essa afirmação revela que a compaixão de Deus não se estende apenas aos seres humanos, mas também às criaturas que Ele criou. Os animais fazem parte do plano divino, e o seu cuidado os abrange também. O Salmo 36, versículo 6, reafirma esta verdade ao declarar: A tua justiça é como os montes de Deus, os teus juízos são como o abismo grande. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Este versículo mostra que o mesmo amor que sustenta a vida humana alcança também os animais, lembrando-nos que cada criatura está incluída no propósito perfeito que Deus estabeleceu desde o princípio. O chamado a cuidar dos animais não se limita a fornecer-lhes comida e abrigo, mas implica também reconhecer que, através desse cuidado, manifestamos a compaixão que Deus espera que pratiquemos todos os dias. Em Mateus 25, versículo 40, Jesus ensinou: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Embora este trecho se refira principalmente ao tratamento dado às outras pessoas, revela um princípio universal. O amor, que se expressa nos gestos cotidianos,
reflete a nossa obediência ao mandamento divino de viver com bondade e compaixão. A responsabilidade que Deus nos deu sobre os animais implica reconhecer que as nossas ações têm um impacto direto no seu bem-estar. Negligenciar as suas necessidades, ignorar os seus sinais de dor ou submetê-los a maus tratos revelam uma atitude de insensibilidade que se afasta do propósito divino. Em contrapartida, aqueles que cuidam dos seus animais de estimação com diligência, assegurando que vivam em condições dignas e protegidas, demonstram que compreenderam o chamado a ser administradores fiéis do que Deus colocou sob sua guarda. O amor que mostramos aos animais é também uma ferramenta poderosa para ensinar valores espirituais àqueles que nos rodeiam. As crianças, em particular, aprendem lições profundas ao observar como seus pais cuidam e protegem as criaturas do lar. Quando lhes é ensinado a alimentar, proteger e ser gentis com os animais, semeiam-se nelas princípios como a empatia, a paciência e o respeito pela vida. Essas atitudes, cultivadas desde a infância, tornam-se a base para que desenvolvam, mais tarde, relações saudáveis e construam um caráter guiado pelo amor e pela bondade. A compaixão que Deus espera que manifestemos reflete-se também na nossa disposição para agir em defesa daqueles que não podem proteger-se a si próprios. Em Provérbios 31, versículos 8 e 9, somos exortados: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga com justiça, defende o direito do pobre e do necessitado. Embora este trecho se refira principalmente à defesa dos oprimidos, revela também a responsabilidade que temos de velar por aqueles que, como os animais, dependem inteiramente da nossa proteção. O apóstolo Paulo ensinou que o amor verdadeiro se expressa em atos concretos de bondade e generosidade. Em Gálatas 6, versículo 10, ele exorta: por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Este chamado abrange cada aspecto da nossa vida, incluindo a maneira como tratamos os animais que partilham o nosso ambiente. O cuidado com um gato, por mais simples que pareça, pode tornar-se um ato de amor que reflete o próprio caráter de Deus. Aquele que se detém para alimentar, limpar o seu espaço ou lhe dedicar atenção, não satisfaz apenas as suas necessidades básicas, mas cumpre uma responsabilidade espiritual que honra o propósito perfeito do Criador. O amor que Deus depositou no coração dos seus filhos manifesta-se em cada expressão de ternura, em cada gesto de compaixão e em cada ação que reflete o respeito pela vida. Aqueles que cuidam dos seus animais com dedicação demonstram que compreenderam que o amor não se limita às palavras, mas revela-se na maneira como tratamos até as criaturas mais pequenas. A Bíblia ensina que o amor é a maior manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Em 1 João 4, versículo 7, está escrito: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Este ensino revela que a compaixão, quando vivida de forma autêntica, é uma prova de que somos transformados pelo amor divino. O cuidado que dedicamos aos animais, longe de ser uma simples obrigação, é uma oportunidade de refletir o amor de Deus em cada ato de bondade que praticamos. Ao compreender que toda a vida é preciosa aos seus olhos, aprendemos a ver no cuidado dos nossos animais de estimação uma maneira de honrar o propósito para o qual fomos criados. Viver com amor, justiça e misericórdia. A presença de um gato no lar pode parecer, à primeira vista, um detalhe menor, algo que influencia pouco a vida cotidiana. No entanto, quando a observamos de uma perspectiva espiritual, descobrimos que, mesmo nessas pequenas coisas,
se revelam a sabedoria e o amor de Deus. O plano divino manifesta-se sob formas que nem sempre compreendemos imediatamente, e os gatos, com a sua singularidade e caráter reservado, podem ensinar-nos lições profundas que convidam à reflexão. Deus, na sua soberania perfeita, é capaz de usar os elementos mais inesperados para nos mostrar princípios eternos. No relato de Elias, quando o profeta se encontrava no Monte Horebe, Deus não se revelou através do vento impetuoso, nem do terremoto, nem do fogo, mas num suave murmúrio. Em 1 Reis 19, versículos 11 e 12, está escrito: Disse-lhe o Senhor: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as rochas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Esta cena ilustra que Deus, na sua infinita sabedoria, escolhe frequentemente o que é discreto e silencioso para nos falar. Os gatos, com a sua maneira reservada e a sua atitude contemplativa constante, lembram-nos que a voz de Deus nem sempre se percebe no estrondo do mundo, mas nos momentos de calma, nesses instantes em que a alma aprende a ouvir o que só se revela no silêncio. O silêncio é um dos maiores desafios na vida espiritual, pois exige que nos afastemos do ruído constante que nos rodeia. Os gatos, com a sua tendência a procurar lugares tranquilos, ensinam-nos que há um valor profundo em nos afastarmos do tumulto para encontrar paz e clareza. A Bíblia instrui-nos no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Este convite à quietude revela que certas verdades só se descobrem quando a alma escolhe parar e repousar na presença do Senhor. A capacidade dos gatos de permanecerem imóveis por longos períodos parece quase instintiva, mas reflete também uma atitude que os crentes são chamados a cultivar. A calma que transmitem pode lembrar-nos que nem tudo requer uma resposta imediata, que algumas batalhas se ganham esperando pacientemente em Deus, confiando que o seu tempo é sempre perfeito. Em Isaías 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este ensino revela que a paciência não é passividade, mas um ato de fé que renova a alma e fortalece o espírito. O caráter independente dos gatos pode parecer distante, mas é precisamente essa maneira de se comportar que encerra uma lição poderosa sobre a confiança. Diferentemente de outros animais que dependem constantemente da companhia humana, os gatos parecem desenvolver uma segurança interior que lhes permite mover-se livremente. Este comportamento recorda o chamado que Deus dirige aos seus filhos para que dependam dele, sem buscar validação no que o mundo oferece. Em Jeremias 17, versículos 7 e 8, está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando vier o calor, e as suas folhas permanecerão verdes. No ano da sequidão, não se inquietará, nem deixará de dar fruto. Assim como o gato encontra o seu espaço seguro, sem se agitar nem desesperar, o crente que aprende a repousar na fidelidade de Deus pode permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias parecem ameaçadoras. O mistério que envolve os gatos fascinou durante séculos. O seu movimento preciso, a sua percepção aguçada e o seu instinto para reparar no que outros não veem
lembram-nos que a vida espiritual nem sempre se desenrola na evidência. Em Eclesiastes 11, versículo 5, está escrito: assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não conheces as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esta afirmação revela que há aspectos do plano divino que escapam à nossa compreensão imediata. Os gatos, com a sua natureza reservada, ensinam-nos que nem tudo se revela instantaneamente. Há momentos em que o crente deve avançar pela fé, confiando que Deus atua, mesmo quando não pode ver o resultado final. A intuição que caracteriza os gatos pode também ser vista como um lembrete de que Deus equipa os seus filhos com um discernimento espiritual para navegar num mundo cheio de enganos. Em João 16, versículo 13, está escrito: quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Assim como o gato percebe o que permanece oculto para muitos, o crente que cultiva uma relação íntima com Deus aprende a distinguir a voz do Pai, mesmo no meio da confusão. Esta sensibilidade espiritual não se desenvolve de um dia para o outro, mas é o fruto de uma vida consagrada à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com Deus. A maneira como os gatos se aproximam dos seus donos é outra imagem que revela verdades profundas. Diferentemente de outros animais que buscam atenção constante, os gatos tendem a aproximar-se quando percebem um ambiente de calma e segurança. Esta atitude lembra-nos que a presença de Deus se manifesta mais claramente nos corações que aprendem a buscá-lo com humildade e uma disposição autêntica. Em Tiago 4, versículo 8, está escrito: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Assim como o gato escolhe aproximar-se quando se sente seguro, a presença de Deus manifesta-se com poder naqueles que se aproximam dele com confiança e devoção. O comportamento noturno dos gatos é também uma metáfora poderosa da presença de Deus nos momentos de maior escuridão. Enquanto muitos animais dependem da luz do dia para se moverem com segurança, os gatos destacam-se por se deslocarem na penumbra, confiando nos seus sentidos aguçados para encontrar o caminho certo. Esta capacidade lembra-nos que Deus não cessa de atuar quando tudo parece incerto. No Salmo 139, versículos 11 e 12, está escrito: se eu disser, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Ainda assim, as trevas não te são escuras, ó Senhor. A noite resplandece como o dia, e as trevas são como a luz. Esta verdade é um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, Deus permanece nosso guia e fortaleza. A singularidade dos gatos revela que Deus não se manifesta apenas no que é grandioso e espetacular, mas também no que é discreto e cotidiano. A sexta chave, recebendo antes de ver. A sexta e última chave que quero compartilhar é esta: devemos receber antes de ver. Jesus disse algo notável em Marcos 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Note a ordem aqui. Primeiro cremos que recebemos, depois vemos acontecer. Não é ver para crer, é crer para ver. Isso vai contra tudo o que nos foi ensinado. Nossa mente racional diz: quando eu ver, então acreditarei. Mas o reino de Deus opera por uma lógica diferente. No reino de Deus, a fé precede a manifestação. Foi assim com Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando ele tinha 75 anos. Ele teve que esperar 25 anos para ver esse filho. Mas durante todo esse tempo, ele se manteve firme na fé. Romanos 4,
versículos 20 e 21, diz: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus tinha poder para cumprir o que prometera. Foi assim com os israelitas nas muralhas de Jericó. Deus lhes disse para marcharem ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia as muralhas cairiam. Josué 6, versículos 2 a 5. Eles tiveram que acreditar na queda das muralhas antes de vê-las cair. E é assim com a cura. Devemos recebê-la pela fé antes de vê-la manifestada em nosso corpo. Isso não é negação da realidade, é reconhecer uma realidade mais elevada. É dizer, sim, os sintomas ainda estão aí, mas pela fé eu recebo a verdade de que pelas feridas de Jesus eu fui curado. É como plantar uma semente. Quando você coloca uma semente no solo, não vê imediatamente o fruto. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Abaixo da superfície, a vida está brotando. Da mesma forma, quando recebemos a cura pela fé, o processo pode não ser imediatamente visível, mas isso não significa que nada está acontecendo. Aqui está a verdade extraordinária. No reino espiritual, sua cura já é uma realidade completa. Já está feito através da fé. Você está simplesmente permitindo que essa realidade espiritual se manifeste no natural. Conheço uma mulher em Recife que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Os médicos haviam recomendado uma mastectomia, quimioterapia e radiação. Mas mesmo assim, o prognóstico não era bom. No dia em que recebeu o diagnóstico, ela foi à igreja, ajoelhou-se no altar e disse: Senhor, aceito a cura que Jesus já comprou para mim. Não sei como ou quando verei isso manifestado em meu corpo, mas pela fé, recebo agora mesmo. Obrigada por já ter me curado. A partir daquele dia, ela começou a agir como se já estivesse curada. Ela agradeceu a Deus todas as manhãs pela sua cura. Ela falou sobre si mesma como curada, mesmo quando os sintomas persistiam. Alguns pensaram que ela estava em negação, mas ela não estava negando a realidade. Ela estava afirmando uma verdade superior. Quando chegou o dia de sua cirurgia, os médicos fizeram mais alguns exames para determinar a extensão exata do câncer. Para seu espanto, não conseguiram encontrar nenhum traço da doença. Perplexos, fizeram mais exames, pensando que talvez tivessem cometido um erro, mas os resultados foram os mesmos. Onde antes havia um tumor maligno, agora havia apenas tecido saudável. O médico chamou isso de remissão espontânea, um termo que a medicina usa quando não consegue explicar por que uma doença desaparece. Mas esta mulher sabia o que havia acontecido. Ela havia recebido, pela fé, o que Jesus já havia providenciado. E seu corpo simplesmente se alinhou com essa realidade espiritual. Testemunhos que fortalecem a fé. Se há uma coisa que pode abalar a dúvida de uma pessoa e construir uma fé inabalável, é um testemunho. Um testemunho não é apenas uma história, é uma prova viva de que o que Deus fez antes, Ele fará novamente. Quando você ouve o que Deus fez, algo se agita dentro de você. Isso o lembra de que o mesmo Deus que operou milagres na Bíblia é o mesmo Deus operando milagres hoje. E se Ele fez por um, Ele pode fazer por você. Lembro-me de uma senhora em Florianópolis que havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa que afetava seus pulmões. Os médicos haviam dito que ela precisaria de oxigênio pelo resto da vida. Sua capacidade pulmonar havia diminuído para apenas 30% do normal. A simples tarefa de caminhar do quarto até a cozinha a deixava ofegante e exausta. Uma noite, ela estava assistindo a um culto pela televisão quando o pastor começou a falar sobre o poder da oração de autoridade.
Ele citou Lucas 10, versículo 19, onde Jesus diz: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Algo acendeu dentro dela. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava à mercê da doença. Ela desligou o oxigênio, colocou as mãos sobre os próprios pulmões e declarou: Em nome de Jesus Cristo, ordeno que estes pulmões sejam restaurados.